Nós continuamos ministrando a respeito da prática do Evangelho na vida de cada um de nós. O próprio capítulo 7 aí de Mateus, ele vai falar sobre os dois fundamentos de todo o ensino do Evangelho, né? É edificar uma construção permanente dentro do seu ser ou uma construção instável. Aquele que edifica sobre a rocha, de fazer o que Deus diz, de viver o Evangelho, de construir sobre o Evangelho, é aquele que tem a sua casa estabilizada. E a sua casa é o seu ser. A sua casa espiritual, aonde o Evangelho ele habita. O Evangelho ele não habita num lugar físico. Paulo fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita em pessoas. E à medida que nós vamos desenvolvendo o Evangelho dentro do nosso ser, nós estamos construindo edificação e morada de Deus no Espírito. Você é morada de Deus no Espírito. Você é a morada onde Deus habita. Deus fala com você. Deus habita dentro do seu ser. Nessa construção de fazer o que Deus diz, nós continuamos caminhando nas coisas mais simples do Evangelho, tipo esses dois textos que nós vamos ler aqui, e assim vamos prosseguindo na prática do Evangelho. Porque não adianta eu vir aqui com uma mensagem bem elaborada, a falar de o que diz no grego e no hebraico. Não que eu não possa falar isso para vocês, eu posso. O que diz no grego, o que diz no hebraico, o que diz o dicionário tal, a hermenêutica, a homilética e todas essas coisas aí que a gente aprende lá na teologia. Mas isso pode não produzir um fruto em você. O que produz fruto em nós, o que constrói casa sobre o fundamento, é a palavra do Evangelho sendo edificada no dia a dia, na vida, no relacionamento uns com os outros. É aí que você põe em prática o que você aprendeu. É aí que você põe em prática o Evangelho. Tolerar o próximo, porque eu creio que é uma das coisas mais difíceis que tem, que é tolerar o outro, aceitar o que o outro pensa, mesmo que ele pense errado, mesmo que ela pense errado, mesmo que o pensamento dela não está levando a lugar nenhum e está só destruindo ela ou ele, e você sabe, mas aprender sobre a tolerância foi o que Jesus ensinou. Acaba que nós vamos ter que negar a si mesmo. Sempre vai cair nesse ponto, irmãos. Porque Jesus disse, aquele que quer ser discípulo. O que é ser discípulo? É ser discípulo da doutrina do seu mestre. É aprender essa doutrina, é o que nós estamos fazendo aqui. Não aprendendo a minha doutrina, ou a doutrina de fulano, a doutrina de uma instituição. A doutrina de instituições levou muita gente a se perder no caminho. Você tem que saber a doutrina do mestre. Quando você pega e entra e mergulha no capítulo 10 de Mateus, quando ele envia os discípulos e ele dá as admoestações aos seus discípulos. Depois, mais adiante, ele vai indo e vai indo e vai indo e chega no capítulo 16. E ele fala sobre o caminho do discípulo, ele fala sobre como é que você anda nesse caminho. E esse caminho é um caminho todo não regrado por regras humanas, mas por práticas de vida. Viu a diferença? A diferença do Evangelho para uma regra, a diferença da graça para a lei
é que a graça ela te conduz num caminho. Mas a lei ou as regras, ela não te deixa ser livre, porque você é prisioneiro de algo que você não pode se livrar. Mas quando você aceita a graça, aceita a palavra do Evangelho, o seu ser, ele começa a crescer em maturidade. Ele começa a crescer em fundamentos. E esses que são os fundamentos de se firmar no que Jesus está dizendo, que ele diz aqui no capítulo 7. Então vamos à leitura aqui no capítulo 6, versículo 19, de algumas coisas que Jesus está ensinando aqui. Diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam e não roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Não acumule tesouros sobre a terra. Então não dê valor ao que não é mensurável no reino. Tesouros da terra são tesouros da terra. Tesouros do céu são tesouros do céu. Jesus certa vez disse assim: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo fala que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quando você se enche de tesouros de sabedoria e do conhecimento de Cristo, você acumula tesouros no céu. O que você acumular dentro de você, sob o reino de Deus, ninguém tira de você. Os tesouros da sabedoria e do conhecimento que você aprende fundamentado na pedra de esquina, fundamentado na rocha que é Cristo, seu mestre. O meu mestre, o nosso mestre. Você está construindo sobre ele. À medida que você absorve a sabedoria de Deus, a sabedoria de Cristo, você vai enchendo a sua vida de graça. E aí você vai espalhando isso nas pessoas. Você vai espargindo toda essa sabedoria de graça e vida. Não sabedoria de quem sabe mais que os outros, de quem sabe onde está escrito, de quem sabe a teologia. Isso não muda nada você saber. A sabedoria de Deus, ela é vista na sua própria vida. A sabedoria de Deus, ela é vista na sua vida. No seu procedimento, na sua reação, está a sabedoria. Você tem sabedoria? As suas reações diante das circunstâncias mostram a sua sabedoria. Mostra a sabedoria que você tem. Mostra o tesouro que está no seu coração, porque o próximo versículo ali diz: porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. E não adianta, amados, nós negarmos quem somos, porque você transmite o que você tem. Você transmite o que está dentro de você. O produto do nosso pensamento, o mal que habita as pessoas é o fruto do seu próprio pensamento. Onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Você não pode negar quem você é, porque da abundância do coração a boca fala. A sua vida é a abundância
do que você é. Aqui diz o outro próximo texto: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Paulo teve um texto que ele disse assim: eu oro por vocês para que vocês tenham espírito de sabedoria e de revelação e do pleno conhecimento de Cristo, do pleno conhecimento do Filho de Deus, iluminando os olhos do vosso entendimento, os olhos do vosso coração. E Paulo está orando naquele texto ali para que eles tivessem sabedoria no seu olhar. E aqui ele está dizendo: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Tudo é uma questão de olhar. Por isso que nas nossas orações, nós devemos pedir para o Senhor que Ele limpe o nosso olhar. Assim como devemos transformar o nosso entendimento pela renovação dos nossos pensamentos, da nossa mente, assim o nosso olhar. Sempre nós olharemos para qualquer circunstância ou pessoa com a mesma luz que está dentro de você. Sempre você olhará qualquer etapa da sua vida. Se os teus olhos forem bons, você terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que haja em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão. Por isso que quando você ajunta tesouros dentro de você, não os tesouros da terra, que a traça corrói, que os ladrões roubam, você traz luz para dentro de você. Você traz riqueza, você traz conhecimento, você traz sabedoria de vida. A sabedoria que te traz riqueza, a sabedoria que te traz luz, a sabedoria que te fortalece por dentro, para você vencer as etapas da sua vida, de sua existência, a sua existência aqui, nesse plano material, até o dia que você for embora daqui, para você viver de acordo com a sabedoria do reino de Deus, olhando com o olhar luminoso que há em você, não o olhar em trevas. Se os teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Mas, se porém teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Lucas, capítulo 11, versículo 27. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados, felizes são aqueles que ouvem a palavra do Evangelho e aguardam. E como se afluísse multidões, passou Jesus a dizer: esta geração perversa pede um sinal, mas nenhum sinal se lhe era dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem é sinal para essa geração. Da mesma forma que Jonas entrou na barriga do peixe, Jesus morreu e ressuscitou para que ele fosse um sinal também para mim e para você.
Olha só, versículo 31. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis está aqui quem é maior que Salomão. Quem é maior que Salomão? Jesus Cristo. Sabedoria de Deus, justiça de Deus. Cristo é o nosso mestre. Jesus está aqui, está dentro de você, está dentro do seu coração, dentro desse templo. Você tem que receber a palavra de sabedoria dentro do seu espírito, dentro do seu ser, dentro do seu coração, e agir com sabedoria. É fato que você vai agir com que há mudança em você. Se há luz, você vai agir com luz. Mas se há trevas, você vai agir com as trevas. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. A maneira que você olha. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que se a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter parte alguma em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. A maneira que você olha toda a sua vida é a maneira que ela será. A maneira que você enxerga as situações. Você tem que olhar a vida de acordo com a palavra do Evangelho. Não tem por onde correr. Você tem que olhar a vida de acordo com a palavra de Cristo. De acordo com o ensino de Cristo. De acordo com o olhar de Cristo. Os seus pensamentos têm que ser pensamentos de acordo com o que Cristo pensava. Como Cristo agia na dor, na angústia, no luto, na dificuldade, na alegria, na tristeza, na ansiedade. Como você agiria na sua existência diante dessas situações? Queridos, nós precisamos não de religião mais, não de ser religiosos mais diante das circunstâncias, de fazer aquela regra de ouro, ou de cumprir aquela lista. Você tem que agir apenas de acordo com a palavra do Evangelho. Como Jesus faria nessa situação? Ele faria assim, então vou agir assim. Em circunstâncias de medo, Jesus não teve medo? Jesus em Getsêmani, como diz Hebreus, ele orou, aquele que o podia livrar da morte. Mas a morte para Jesus era um fato, era uma realidade. A morte para Jesus era uma consequência de Getsêmani. E ele foi atendido, mas acabou morrendo na cruz. Mas ele queria forças para enfrentar a morte. O Evangelho, quando você se enche das riquezas do Evangelho, dos tesouros no céu, aquilo que ninguém pode roubar de você, você se torna uma pessoa inabalável, porque você começa a olhar as coisas da ótica de Cristo. Mas eu quero passar por isso e não negar o Evangelho que há em mim. Muitas pessoas
Às vezes, à procura de um milagre, negam a fé porque não receberam o milagre. Mas não entenderam que com milagre ou sem milagre, o Evangelho está dentro de você. E você tem que viver pelo Evangelho e pela palavra. As coisas acontecendo ou não acontecendo. Mas pode acontecer se eu orar? Claro que pode. O milagre pode vir? Pode vir. E se o milagre não vier? Você vai desistir? Você vai abandonar a fé? Você vai abandonar o caminho do discípulo? O caminho de negar-se a si mesmo? De continuar no progresso da fé? Precisamos continuar no progresso da fé. Tem situações na nossa vida, irmãos, que acontece comigo, acontece com vocês, acontece com qualquer um. Tem situações que são situações extremamente difíceis, que nos desanimam. Os discípulos passaram por isso. Quantas vezes ficaram desanimados? Você vai ter que passar por essas circunstâncias todas que você está passando. Mas a maneira que você vê essas coisas, essas circunstâncias, é o que vai nortear o seu caminho. É a sua forma de olhar que norteia as coisas. Mas o Evangelho, ele nos chama para olhar segundo o Evangelho. Olhar segundo a sabedoria de Deus. Você fazer como essa palavra profética aqui de Jesus: a rainha do sul, a rainha do meio-dia virá dos confins da terra e ouvirá da sabedoria de Salomão, ouvirá da sabedoria de Jesus. Ouça a sabedoria. Ouça a sabedoria. A sabedoria é justificada por suas obras. Tenha a obra da sabedoria dentro da sua mente, dentro do seu interior, dentro do seu pensamento. Seja renovada a sua mente pela sabedoria de Deus. A sabedoria para viver. Sabedoria para amar. Sabedoria para perdoar. Sabedoria para tolerar. Compreenda o Espírito que há em você. Compreenda o Espírito de Cristo que há em você. Tolerar, perdoar, amar. Vai produzir em nós não ganhos, perdas. Porque eu vou ter que negar a mim mesmo se eu quiser que isso aconteça na minha vida. Eu vou ter que negar para perdoar. Vou ter que negar muitas vezes para amar. Porque eu vou ter que amar aquele que não gosta de mim. E de fato eu vou ter que gostar dele. Para mim amar, eu vou ter que gostar. É difícil amar quem não gosta de você. É fácil amar quem está perto. Seus filhos, sua esposa, seu marido. E muitas vezes nem aí tem amor. Nesses ciclos relacionais há uma convivência apenas. Mas tolerar, de acordo com o Evangelho, é tolerar pelo mesmo Espírito. Para você, muitas vezes, aproximar alguém do Evangelho ou da Palavra de Cristo, vai custar alguma coisa para você. Para você apresentar o sangue dela diante do Senhor. Vai custar a sua vontade, o seu negar. Para você apresentar uma pessoa diante do Senhor, para que aquela pessoa se arrependa. Para você não quebrar um relacionamento com alguém, você vai ter que se negar. Porque se um dos dois não quiser mais, não tem mais relacionamento. Como tolerar uma outra pessoa? Você precisa compreender. Nós precisamos compreender a que espírito nós pertencemos.
espírito do Evangelho dentro de nós. Discirna a luz que há em você. Se a luz que há em ti são boas, todo o seu corpo terá luz. Mas se a luz que há em nós são trevas, aí misericórdia. Tudo que nós olhar, nós não vamos olhar com o olhar de Cristo, vamos olhar com aquele olhar tenebroso, lugar tenebroso do nosso coração. Qual o tesouro que há em nós? Tesouros da sabedoria? Onde está fincado o nosso coração? Os tesouros da sabedoria de Deus, da sabedoria do Evangelho, da sabedoria de Cristo? Quais tesouros você está cheio? Tesouros de Cristo? Ou materialismo? Ou qualquer tesouro que não provém do Evangelho? Evangelho é uma vida diária. Eu decido viver no Evangelho. É viver no Evangelho. Todo dia o Evangelho, a boa nova, o discipulado de Cristo em mim está em mim. É uma decisão minha, pessoal. Porque é na nossa vida pessoal é que o Evangelho tem que viver e habitar e morar e ser algo em nós. E produzir os frutos do Evangelho. Tem que ser produzido assim. Todos os dias. Desde que eu levanto. No primeiro olhar. Tudo vai de como você vê as coisas. Tudo é questão do olhar. É todo dia isso, gente. O Evangelho tem que nos transformar. É nessas pequenas coisas, é dentro do nosso coração. Porque é do nosso coração que procede as saídas da vida. É do coração. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos orar.